Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 6. Na aula de hoje, nós iremos estudar a matriz inversa. Para começar, nós podemos dizer o seguinte: nem todas as matrizes possuem inversa. Apenas as matrizes quadradas podem possuir inversa e nem todas as matrizes quadradas possuirão inversa. Então, aqui nessa definição 34, nós podemos ver as condições necessárias para que uma matriz tenha inversa. Então, olha só, a matriz A deve ser quadrada e ela vai possuir inversa se existir uma matriz B também quadrada que obedeça à seguinte equação: A vezes B é igual a identidade e B vezes A é igual a identidade. Então, se isso acontecer, a gente pode falar que B é a inversa de A. E também podemos falar que A é a inversa de B, certo? Bom, aqui na observação 11 está dizendo o seguinte: se a matriz A possui inversa, nós diremos que ela é inversível. E se ela não possuir inversa, nós diremos que ela é singular. Bom, vamos ver um exemplo de uma matriz A que possui inversa e a sua inversa é esta matriz B. Então, se A e B são inversas uma da outra, a gente pode falar isso, ou então B é a inversa de A, os cálculos A vezes B e B vezes A devem ser iguais à identidade. E é o que está acontecendo aqui. Vamos olhar aqui o cálculo A vezes B, olha só. 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 5, vai ficar 6 menos 5, que é igual a 1. E 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 2 vai dar 0, que é esse valor que está aqui. Agora, mudando de linha, 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes menos 5, menos 15. Então, deu 0. E 5 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, vai ficar menos 5 mais 6, que é esse 1. E vai acontecer também com o cálculo B vezes A. O resultado vai ser também a identidade. Então, nesse exemplo, foi dado para a gente a matriz inversa de A e a gente fez apenas verificar as condições da definição. Bom, nesse próximo teorema, o teorema 14, ele está dizendo que a inversa da matriz ela é única. Então, já que ela é única, a gente pode dar um nome especial para ela. Então, se a matriz é A, nós vamos dizer que a inversa dela é o A elevado a menos 1. Aqui no teorema 15, nós vamos apresentar uma maneira de escrever a solução do sistema linear que tem matriz de coeficiente quadrada e inversível. Então, se o sistema AX igual a B é um sistema linear com matriz A inversível, nós podemos escrever a sua solução da forma x igual a menos 1 vezes b. Vejam só, se a gente pegar a equação ax igual a b e multiplicar a menos 1 em ambos os membros pela esquerda, nós teremos aqui, ó, a menos 1 vezes a, que vai ser identidade. Esse cálculo aqui, né, é igual à identidade. Identidade vezes x é o próprio x, então vai ficar x é igual a menos 1 vezes b. A matriz inversa possui uma série de propriedades, e aqui no teorema 16 a gente listou algumas delas. Então, olha só, se o a elevado a n é inversível, a inversa do a elevado a n é igual a menos 1 elevado a n. Se a gente tem uma constante multiplicando a, então a inversa de k vezes a, você vai inverter a constante, e aqui é a inversa de números reais. Por exemplo, se o k fosse 2, a inversa seria 1 sobre 2. Você vai inverter a constante e multiplicar pela inversa do a. A inversa de um produto é o produto das inversas na ordem, é o produto das matrizes inversas na ordem inversa a que aparece. Então, se o A aparece primeiro, o A menos 1 vem por último. Então, se é AB elevado a menos 1,
Isso é igual a B a menos 1 vezes A a menos 1. E a inversa da transposta vai ser A menos 1 elevar a transposta da inversa. Essa propriedade C, ela pode ser expandida para um número maior de multiplicações de matrizes. Então, por exemplo, A1, A2, AN, a inversa desse produto é igual a N a menos 1 vezes A2 a menos 1 vezes A1 a menos 1. Para mostrar para vocês ó, que o produto aqui no segundo membro começa da última matriz para a primeira. Certo? Bom, eu vou mostrar agora dois resultados muito importantes cujas demonstrações exigem outros resultados auxiliares que nós não vamos mostrar aqui, mas todas elas podem ser consultadas neste livro da referência bibliográfica, é o livro 1, este aqui, tá? Tópicos de álgebra linear, volume 1, vocês podem consultar as demonstrações lá. Bom, o primeiro resultado, que é o teorema 17, ele fala que se a matriz é inversível, então o posto dela é igual a n. Você lembra o que é posto? Na aula passada, nós vimos que o posto de uma matriz A é o número de linhas não nulas de uma matriz escalonada equivalente por linhas a ela. Então, nós temos que pegar a matriz A, aplicar a eliminação de Gauss ou a de Gauss-Jordan, e a matriz escalonada obtida, o número de linhas não nulas desta matriz é igual ao posto de A, tá certo? E em seguida, nós temos o corolário 1, que diz o seguinte: a matriz é inversível se e somente se A é linha equivalente com a matriz identidade. Então, aqui no teorema de cima, quando a gente falou que tem que pegar a matriz A e aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan, quando você fizer isso, você vai encontrar a identidade. Então, nesse caso, o posto de A vai coincidir com o número de colunas que ela tem, porque N aqui, ó, é a ordem da matriz, N por N, né? Então, quer dizer que tem N colunas, certo? Esses dois resultados, eles são utilizados para a gente deduzir um método para encontrar a inversa. Para deduzir esse método, nós vamos mostrar aqui alguns detalhes. Nós vamos fazer o passo a passo para uma matriz em particular de ordem 3 por 3, para ficar mais claro, tá? E tudo isso pode ser generalizado para uma matriz de ordem N por N, N qualquer, tá? Então, olha só, vamos supor que a matriz A é esta, com os elementos A e J, certo? E nós queremos encontrar a inversa. Nós vamos supor que a inversa é o A menos 1, que é B. Eu estou chamando de B porque eu vou precisar escrevê-lo aqui embaixo. E se eu usasse o A menos 1, vai ficar com muitos índices. Então, eu estou usando a letrinha B para auxiliar. Os elementos da inversa vão ser as variáveis que nós queremos encontrar, que eu estou chamando de x e j. Então, aqui estão todas as variáveis da matriz inversa que nós queremos encontrar. A definição diz que se B é a inversa de A, então esse produto AB tem que ser igual à identidade, certo? Nós vamos usar aqui um produto especial, que é o produto de matriz por colunas. O produto de A vezes B, ele pode ser escrito da seguinte forma: A vezes a coluna 1 de B, A vezes a coluna 2 de B, A vezes a coluna 3 de B. Eu vou abrir um parênteses aqui e mostrar um pouco melhor essa definição. Olha só a definição de produto por colunas. Então, quando queremos multiplicar A vezes B, se a gente for usar a definição produto por colunas, B é transformada em colunas. Então, eu tenho aqui a coluna 1, a coluna 2 e a coluna R de B. E nós vamos multiplicar, o resultado vai ser a matriz obtida, multiplicando A pela coluna 1, A pela coluna 2 e A pela coluna R. Aqui vão surgir as colunas para dar origem à matriz produto. Olha o exemplo, aqui eu tenho a matriz A e aqui eu tenho a matriz B. Você pode multiplicar normalmente, igual
aprendeu nas aulas anteriores, mas nós estamos aqui chamando a atenção para esse produto por colunas, porque ele é útil na dedução de alguns resultados. Então, ó, usando o produto por colunas, AB é A vezes a coluna 1 de B, A vezes a coluna 2 de B. Então, substituindo, nós vamos ter matriz A vezes a coluna 1, matriz B, A vezes a coluna 2 de B. Multiplicando, ó, menos 1 vezes 1 mais 0 vezes 3 dá menos 1, que é isso que está aqui. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3, 2 mais 9, 11, que é isso que está aqui. Formou essa primeira coluna do resultado. Agora, mudando para cá, ó, menos 1 vezes 2, menos 2, mais 0 é esse menos 2. E 2 vezes 2 mais 3 vezes 0 é esse 4. Aqui está o resultado que coincide com a definição usual, que é linha vezes coluna, certo? Bom, vamos voltar lá no método que a gente quer deduzir. Então, aqui, nós vamos escrever o produto AB dessa forma. A vezes a coluna 1 de B, A vezes a coluna 2 de B e A vezes a coluna 3 de B. E a matriz identidade, nós podemos também particionar e escrever em forma de coluna. Coluna 1 da identidade, coluna 2 da identidade, coluna 3 da identidade. E agora nós temos essa equação. Olha só o que nós podemos fazer com essa equação. Então, a partir dessa equação, que é uma igualdade de matrizes, nós vimos na definição que a igualdade de matrizes implica na igualdade dos termos correspondentes. Então, nós podemos escrever a coluna 1 de B é igual à coluna 1 da identidade. A coluna 2 de B é igual à coluna 2 da identidade. A coluna 3 de B é igual à coluna 3 da identidade, certo? E aqui nós temos 3 sistemas lineares. As variáveis desse sistema vão ser os x e j, que são os elementos dessas colunas B1, B2, B3. Estas colunas vão conter, então, as variáveis do sistema. Então, olha só, cada equação que está aqui em cima corresponde a um sistema linear com matriz de coeficientes A, que é este A que aparece aqui, né? E vetor de variáveis B1, B2, B3. E esses sistemas serão resolvidos utilizando o escalonamento de Gauss-Jordan. Nós vamos trabalhar com cada uma das equações. Cada equação corresponde a um sistema linear, né? Cujas incógnitas estão aqui na matriz coluna B. Então, para resolver o sistema, nós vamos aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan na matriz aumentada. Então, a primeira equação corresponde a esta matriz aumentada que nós podemos ver aqui, cuja coluna de termos independentes é a primeira coluna da identidade. Agora, nós vamos usar o seguinte resultado. Como A é inversível, A é linha equivalente com a identidade, pelo teorema que nós vimos hoje na aula. Então, quando você aplica o algoritmo de Gauss-Jordan, esta primeira parte vai ser linha equivalente aqui com a identidade e, consequentemente, esta última coluna ela vai sofrer alterações. Então, o resultado final nós estamos chamando de B11, B21 e B31. Então, este último escalonamento mostra para a gente que a variável x11 é igual a B11, x21 é igual a B21 e x31 é igual ao B31, que está aqui a solução do sistema. Vamos fazer o mesmo para as outras equações. Aqui no segundo caso, nós vamos igualar a I2, a segunda coluna da identidade. Então, os termos independentes são 0, 1, 0. Aplicou o algoritmo da eliminação de Gauss-Jordan e a gente vai conseguir aqui este resultado, onde o x12 é igual a B12, x22 é o B22 e o x32 é o B32. Então, aqui está a solução. E, por último, a última equação, nós vamos usar como termos independentes a terceira coluna da identidade. Vai aplicar o Gauss-Jordan novamente e vamos conseguir esta matriz, onde vamos concluir que o x13 é B13, x23 é o B23 e o x33 é o B33.
Nessas 3 matrizes aumentadas, as operações aplicadas foram as mesmas, foram as operações que transformaram a matriz A na matriz identidade. Então, nós vamos aqui trabalhar com essas informações de forma simultânea. Nós vamos aqui, ó, considerar todas as colunas da matriz B, que é a coluna B1, a coluna B2 e a coluna B3. E todas as colunas da identidade. E nós vamos escalonar esta matriz aumentada mais ampla. Aqui, nos termos independentes, que é a única coisa que tem de diferente aqui nos cálculos anteriores, olha só, em todos esses cálculos, a única coisa diferente são os termos independentes. Nós vamos colocar, então, um seguido do outro e os resultados vão ser obtidos de forma simultânea. Aqui, voltando, olha só, nós colocamos a primeira coluna da identidade, a segunda coluna da identidade e a terceira. Ao aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan, esta primeira parte, que corresponde à matriz A, vai se transformar em matriz identidade, e essa segunda parte, com os cálculos aplicados, vão sofrer alterações, dando origem aí a esses novos elementos que vocês podem ver aqui, que vão dar origem à matriz inversa, né? Porque as colunas de B não são as colunas da matriz identidade, então o resultado que apareceu aqui vai dar origem para a gente a matriz inversa. Então, olha o que a gente concluiu. A matriz inversa é obtida aplicando na matriz identidade a mesma sequência de operações elementares necessárias para obter a matriz identidade equivalente por linhas a A. Que a sequência de operações elementares aplicadas foi de acordo com o algoritmo de Gauss-Jordan, né? E aqui a gente resumiu ainda mais o método para chamar mais atenção. Então, o método para obter a inversa será: se a matriz A seja a matriz A uma matriz inversível e a identidade de ordem n por n, porque a matriz A tem ordem n por n. A inversa de A pode ser obtida com o seguinte método: você vai considerar a matriz aumentada A seguida da identidade, vai aplicar a eliminação de Gauss-Jordan nessa matriz ampla, matriz aumentada AI. Com isso, você vai obter identidade e outras colunas que você vai... E essas outras colunas são exatamente a inversa de A. Se por acaso, a matriz A, que é essa que está aqui no início, não for linha equivalente com a identidade, quer dizer que ela não possui inversa. Podemos apenas concluir que ela não possui inversa. Vamos aplicar esse método em 2 exemplos. No primeiro deles, nós queremos encontrar a inversa da matriz A que está apresentada aqui. Então, pelo método, nós vamos considerar a matriz aumentada seguida da matriz identidade. A matriz aumentada são as colunas de A seguidas das colunas da matriz identidade, como nós podemos ver aqui, ó, uma matriz de 6 colunas, tá? E agora, você vai aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan, considerando a matriz A como as colunas a serem colocadas pivôs, tá certo? Então, olha só, iniciando, procure a primeira coluna não nula, a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, já é a primeira. O topo é igual a 1, então nós temos que zerar o 2 e o 1. Aí nós aplicamos as operações elementares, ó. Na linha 2, nós aplicamos linha 2 menos 2, linha 1. E na linha 3, nós aplicamos linha 3 menos linha 1. Fizemos as operações e chegamos aqui nesta nova matriz. Finalizamos o primeiro ciclo do algoritmo. Para o segundo ciclo, nós vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, o 00 não serve e nós já estamos aqui, ó, no 1 menos 2. Esta coluna serve, inclusive o topo já é o número 1 que nós queremos, né? Então, agora, esse 1 que está aqui é o pivô
E nós vamos zerar abaixo e acima do pivô, porque o algoritmo de Gauss-Jordan pede para zerar tanto abaixo como acima do pivô. Então, na linha 1, a operação elementar que vai ser aplicada é linha 1 menos 2, linha 2. E na linha 3 será linha 3 mais 2, linha 2. Observem que a gente sempre usa a linha do pivô para fazer essa operação, que é de zerar elementos, né? Então, nós aplicamos as operações e chegamos aqui nesta nova matriz. Agora, vamos para o terceiro ciclo. No terceiro ciclo do algoritmo, você vai procurar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. Então, vem aqui, ó, 0, 0, menos 1. Então, é o menos 1 que nós vamos usar. Só tem um elemento, né? Como ele é menos 1, nós vamos aplicar uma operação elementar para transformar em um positivo. Tem que ser positivo, viu, pessoal? Então, ó, L3 vai ser menos L3. Aqui eu usei a seta errada, né? Não tem essa ponta aqui, não. É só ponta só de um lado. L3 vai ser trocado por menos L3. Feito isso, nós vamos conseguir a nova matriz, que é essa, que já está com o pivô 1. Agora, usando esse pivô, nós vamos zerar acima dele. Vai zerar o 9 e vai zerar o menos 3. Para zerar o 9, a operação foi L1 menos 9, linha 3. E para zerar o menos 3, a operação foi L2 mais 3, linha 3. E fazendo as operações, a gente conseguiu essa matriz. Já terminou o processo, porque o objetivo é que a matriz A, que são as 3 primeiras colunas, sejam transformadas em identidade. Quando isso acontece, consequentemente, as 3 últimas colunas compõem a matriz inversa. Então, a gente pode concluir que a inversa de A é a matriz que possui essas colunas que nós podemos ver aqui, obtida no método prático de inverter matrizes. Tudo bem? O que vai acontecer quando a gente não conseguir chegar na matriz identidade aqui do lado esquerdo? Esse caso será tratado aqui no exemplo 55, que é o último exemplo da nossa aula. Então, olha só, nós queremos mostrar que a matriz A não possui inversa. Nós vamos aplicar o método como se você quisesse encontrar a inversa. O método vai ser o mesmo. Então, nós vamos considerar a matriz aumentada A, seguida das colunas da identidade, e nós vamos aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan com o objetivo de transformar a matriz A em identidade, ou seja, com o objetivo de encontrar a matriz escalonada reduzida equivalente por linhas à matriz A, e esta matriz deve ser a identidade para que a matriz A tenha inversa. Bom, então, começando. Aqui, a primeira coluna já é a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Inclusive, o topo já é o número 1, que é o nosso pivô, né? Então, agora, nós vamos zerar abaixo do pivô com as seguintes operações elementares. Na linha 2, você vai aplicar linha 2 menos 2 vezes linha 1. E na linha 3, você vai aplicar linha 3 mais linha 1. Tem um sinalzinho errado aqui, tá? É mais linha 1. Bom, fazendo essas operações, nós chegamos aqui nesta nova matriz. Aqui, nós fizemos o seguinte. A gente observou que a segunda linha e a terceira têm muitos elementos iguais ou opostos um dos outros. Iguais não, né? Opostos um dos outros. Então, a gente deu uma pausa nos passos do algoritmo e nós fizemos uma soma da linha 3 com a linha 2 para ser colocada aqui na linha 3. Nós pegamos a linha 3 e fizemos linha 3 mais linha 2. E dessa forma, a gente chegou nessa matriz. E nesse momento aqui, já foi possível observar que as colunas da matriz A possuem todos os últimos elementos iguais a zero, de tal forma que não é possível mais colocar pivô na linha 3 da matriz A. E se a matriz A não possuir pivô em todas as linhas, nós não vamos conseguir encontrar a matriz identidade equivalente a ela.
Então, quer dizer que essa matriz não é linha equivalente com a identidade. Então, a gente conclui que a matriz A não possui inversa. Então, assim, a gente encerra a aula de hoje e todos devem praticar o que nós estudamos resolvendo alguns exercícios. Temos aqui algumas questões para vocês resolverem, que é para praticar o que a gente estudou nesta aula. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.